Olá, tudo bem? Professor Pedro aqui, e hoje nós vamos conversar um pouco sobre escrita científica, essa parte aqui de reportar uma análise Q² ao padrão APA. Para você conseguir reportar de forma bastante precisa, você vai ter que seguir a seguinte orientação. Veja que nós temos aqui então um modelo que indica aqui o Q², o grau de liberdade, o N, o tamanho da amostra, o valor estatístico do Q² e o p-valor, do nosso nível de significância ou alfa. Para fazer o reporte do Q², você vai precisar substituir toda essa parte em vermelho. Tudo que está em vermelho você vai pegar do resultado do software, daquele programa, da calculadora que você fez aí o teste estatístico e vai substituir. Vamos ver aqui um exemplo principal. Imagine que realizamos um estudo que verificou se há uma associação entre gênero e capacidade de nadar. Podemos relatar os resultados da seguinte forma. Um teste de independência do Q² foi realizado para examinar a relação entre gênero e habilidade de nadar. As relações entre essas variáveis foi significativa. Então, Q², Q². Grau de liberdade aqui, então, foi 1. Nós pegamos lá do nosso programa em GL, ou DF. Temos aqui como N o tamanho da amostra, 84. O valor exato do teste foi 8,90. E o p-valor exato foi de 0,002. Chegamos à conclusão aqui que as mulheres eram mais propensas a nadar do que os homens. Veja que você tem, então, uma narrativa sobre qual teste foi feito, Depois, o reporte estatístico e uma certa conclusão do que foi identificado por meio desse teste. Vamos ver outros exemplos? Veja aqui. A proporção de indivíduos que relataram estar deprimidos não diferiu ou não foi diferente, em relação ao casamento. Então, temos aqui o Q², o 1 como grau de liberdade, o N de 104, o valor exato do teste de 1,70, e aqui, em vez de reportar de forma exata o P, nós colocamos um P maior do que 0,05, ou seja, não foi significativo. Agora vamos para um próximo exemplo. Existe uma relação significativa entre as duas variáveis. Os alunos descolados têm mais probabilidade do que os alunos não descolados de possuir um iPhone. Novamente, o Q², o 1 como grau de liberdade, o N de 54, o 6,70 como a estatística exata do teste e o p-valor agora significativo menor do que 0,01. Poderia eventualmente ser menor do que 0,05. Enfim, aqui depende do que está no seu teste. Veja aqui um outro exemplo. Um teste de independência do Q² mostrou que não houve associação significativa entre sexo e preferência por chocolate. Vamos ao teste. Q², 2 de grau de liberdade, N é igual a 88, estatística exata do teste 2,10 e o p-valor exato de 0,35. Quero falar com vocês agora algumas notas que vocês devem observar. Nós temos duas maneiras de citar o valor P, e a primeira maneira é relatar o valor alfa, ou esse p-valor, como em alguns dos exemplos acima. A segunda maneira tem mais a ver com o jeito que nós fizemos ali no nosso exemplo principal. Nessa nossa era que o computador ajuda bastante, fica bastante fácil você seguir o exemplo principal para dar o valor exato. Veja aqui, em exemplo principal, a maneira preferida do p-valor exato, mas se você fizer dessas formas também está correto. O mais importante é adotar um padrão e seguir do início ao fim. A outra coisa a observar aqui é que se o valor do P for menor do que 0,001, é convencionalmente simples declarar que P é menor do que 0,01, em vez de fornecer o valor exato. Ou seja, em alguns casos, quando aparece 0,000 ou 00, enfim, não significa que não tenha a possibilidade de um erro tipo alfa, ou que o seu p-valor ele é totalmente exato. Não existe erro zero, a estatística ela é probabilística. Então, quando o valor é 0,000, é convencional você colocar aqui o 1 ao final. Nunca reporte 0,0000. Há também uma variação se você está reportando na língua inglesa. Na língua inglesa, então, você tem que substituir a vírgula por ponto e transformar o valor de P em função das casas decimais. Note aqui, então, a mudança. Em português era vírgula, eu coloquei ponto. Em português tinha um zero aqui antes e uma vírgula. O que eu fiz? Eu apaguei o zero e coloquei um ponto. Essa é a mudança quando eu estou reportando o teste em língua inglesa em vez de língua portuguesa.
A estatística do Q quadrado calculada deve ser sempre expressa com 2 casas decimais, então este valor aqui tem que ter 2 casas decimais sempre, tá? Você pode arredondar, mas sempre coloque 2 casas decimais. É de bom tom também você afirmar a sua hipótese na seção de resultados antes de detalhar o seu resultado. Isso faz com que você consiga encadear melhor o raciocínio da sua pesquisa para o leitor. E, eventualmente, se for necessário incluir uma tabela de contingências, você acha que isso vai facilitar compreender os resultados, você pode incluir, tá bom? A tabela de contingências geralmente sai no software assim, indicando as categorias que você está comparando, né? E, eventualmente, você pode, então, incluir e explicar um pouco dela para que fique mais fácil para a pessoa entender quais são as categorias, as frequências que você está utilizando aí no seu teste Q quadrado. Aqui é um exemplo, né, deste site aqui, então vocês podem entrar e verificar. E de forma geral, essas informações que eu apresentei aqui de uma forma mais sumarizada estão no site Source Statistics, e ele tem lá um tutorial de reportar o Q quadrado em língua inglesa. Então vocês podem também acessar, eu vou deixar tanto este link aqui, quanto este linkado ao card do vídeo. E é isso. Nos vemos em um próximo momento. Até mais!